Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Lucas Vieira, sou discente no curso de Licenciatura em Física pelo IFP Campus Parnaíba e hoje começaremos nosso conteúdo de Física do nono ano, cujo tema é ondulatória. Começaremos nossos estudos no capítulo 9 do livro texto. Nele, serão estudadas as características e aplicações das radiações. Inicialmente, serão apresentadas as ondas mecânicas, como as ondas sonoras. Em seguida, serão estudadas as radiações eletromagnéticas, que compõem o espectro eletromagnético, ficando para o próximo capítulo o estudo da luz visível. Dito isto, vamos começar a nossa aula conceituando o que é a ondulatória. A ondulatória é a área da física responsável pelo estudo das características e propriedades do movimento das ondas e suas respectivas aplicações. Ou seja, essa área de estudo é a principal responsável no que diz respeito à evolução do modo que nos comunicamos, das tecnologias aplicadas à saúde, como o diagnóstico de doenças, controle de sondas, satélites e missões espaciais, entre diversas outras. Agora que entendemos um pouco do quão abrangente é esta área de estudo, vamos no próximo slide para a definição do que é uma onda, que é o objeto de estudo da ondulatória. Muita de nossa compreensão atual do movimento das ondas veio do estudo da acústica. Os antigos filósofos gregos, muitos dos quais estavam interessados em música, levantaram a hipótese de que havia uma conexão entre as ondas e som, e que as vibrações ou perturbações deveriam ser responsáveis pelos sons. Por volta do ano 550 a.C., Pitágoras observou que cordas vibrantes produziam som e trabalhou para determinar as relações matemáticas entre o comprimento das cordas que produziam tons harmoniosos. As teorias científicas de propagação de ondas tornaram-se mais proeminentes no século XVII, quando Galileu Galilei publicou uma declaração clara da conexão entre os corpos vibrantes e os sons que eles produzem. Em um experimento clássico de 1660, Robert Boyle provou que o som não pode viajar no vácuo. Isaac Newton publicou uma descrição matemática de como o som viaja em sua obra Principia, no ano de 1686. Já no século XVIII, o matemático e cientista francês Jean Leronde derivou a equação de onda, uma descrição matemática geral e completa das ondas, que lançou base para gerações de cientistas estudarem e descreverem os fenômenos das ondas. Feita essa breve abordagem histórica da evolução dos conceitos e estudo das ondas, chegamos à conclusão de que uma onda nada mais é do que a vibração ou perturbação de um meio. E também vale destacar que quando a onda se propaga, ela não transporta matéria, mas apenas energia. No slide a seguir, vamos estudar algumas características básicas de uma onda. Imagine que você está brincando de pular corda com os amigos. Pede para que um deles segure bem firme a outra ponta da corda e então começa a sacudir a mesma, para cima e para baixo, a fim de produzir alguns pulsos. No caso da ilustração acima, a mão de seu amigo pode ser imaginada como sendo a maçaneta da porta. Em um dado instante, enquanto você produz os pulsos, um outro colega tira uma foto, ficando a captura da corda nas configurações da imagem acima. Podemos observar então que, embora cada trecho da corda oscile verticalmente, ela não se desloca horizontalmente.
Verificamos também que, nesse instante, há regiões mais altas e regiões mais baixas, aqui representadas pelos pontos azuis e vermelho, respectivamente. O ponto mais alto de uma onda é chamado de crista, já o ponto mais baixo é chamado de vale. Podemos determinar também a amplitude, que é dada pela distância entre uma crista ou um vale em relação à posição de equilíbrio. É através da amplitude que medimos a intensidade da perturbação. Outras características básicas de uma onda são o comprimento, o período e a frequência. O comprimento de onda é a distância percorrida pela mesma até que ela comece a se repetir, ou seja, até que ela complete uma oscilação. Sendo assim, podemos obter o comprimento de onda a partir da distância entre duas cristas, dois vales ou três nós consecutivos. Lembrando que o comprimento de onda é representado pela letra grega lambda. Já o período, representado pela letra T, é o tempo necessário para realizar uma oscilação completa. Temos também a frequência, que é o número de oscilações de uma onda em um determinado período de tempo, aqui representada pela letra F. Medimos a frequência no Sistema Internacional de Unidades em Hertz. Como a frequência é a razão entre o número de oscilações e o tempo é equivalente ao período, podemos escrever a seguinte equação, onde a frequência é igual ao inverso do período. Por exemplo, uma onda que produza 50 oscilações por segundo tem uma frequência igual a 50 Hz e período igual a 0,02 segundos. Ou seja, a cada 0,02 segundos, ela é capaz de produzir uma oscilação completa. Vamos agora estudar sobre a velocidade de propagação de uma onda. Como uma onda gasta um tempo igual ao seu período para percorrer uma distância igual ao seu comprimento de onda, podemos estabelecer a seguinte relação. Então, V é a razão entre o comprimento de onda e o período, ou o comprimento de onda vezes a frequência. Por exemplo, a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Uma curiosidade é que, ao visualizarmos um relâmpago e contarmos o tempo que leva para ouvirmos o trovão, podemos calcular a distância aproximada em que o raio caiu. Basta multiplicar o tempo que obtivemos por 340. Por exemplo, se o tempo for igual a 10 segundos, significa que o raio caiu a aproximadamente 3,4 km de você. E nesse próximo slide, vamos classificar as ondas de acordo com sua direção de propagação. Existem dois tipos de ondas quando levamos em consideração a sua direção de propagação: as ondas transversais e as ondas longitudinais. Classificamos uma onda como onda transversal quando cada ponto da onda oscila numa direção que é perpendicular à direção de propagação dos pulsos. Aqui eu trouxe um pequeno vídeo onde podemos observar com clareza este tipo de propagação.
Veja que a oscilação se move perpendicular ao pulso, ou à posição de equilíbrio da mola. Temos também as ondas longitudinais. Nós classificamos ela quando cada ponto da mola oscila na mesma direção da propagação dos pulsos. Podemos ver como isso ocorre no vídeo a seguir. Veja que a oscilação se move na mesma direção que o pulso. São exemplos de ondas transversais as ondas eletromagnéticas, como a luz visível, que é um assunto que vamos estudar mais adiante. Como exemplo de ondas longitudinais, temos o som. Agora, vamos estudar as ondas quanto à sua natureza, começando primeiramente pelas ondas mecânicas, que segue o slide a seguir. As ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, sua propagação envolve o transporte de energia cinética e potencial e depende da elasticidade do meio. Como exemplo de ondas mecânicas, temos todos os tipos de sons que nós ouvimos, como voz, os pássaros cantando, guitarras, buzinas. Também temos as ondas sísmicas, oscilações em um lago, etc. Bom, pessoal, essa foi nossa aula. E como atividade, eu peço que vocês façam um breve resumo sobre o conteúdo que foi abordado hoje. Obrigado.